Fala pessoal, então agora nessa aula nós vamos falar sobre os radicais importantes. Na aula que vem a gente vai entrar com as regras e nós vamos nomear as cadeias, tá? Então vamos entender o seguinte, o que são os radicais? É aquilo que vem dependurado na cadeia. Por exemplo assim, ó, quando a gente viu na aula passada, nós chegamos a dar nome às cadeias, mas eram cadeias sem ramificação, né? Por exemplo, isso aqui é o nosso butano, a gente aprendeu por quê, 4 carbonos é but, e o sufixo é ano. Agora vamos supor que eu tire um hidrogênio e coloque aqui uma metila, né? Isso que eu coloquei aqui, ó, eu não posso colocar essa metila no final da cadeia. Se eu colocar no final, vocês já viram lá na aula de classificação que eu teria aqui uma cadeia normal e não uma cadeia ramificada. Nós estamos falando de ramificações, ou seja, radicais serão acrescentados sempre nos carbonos que não são de extremidade. Ok. Esses carinhas que são colocados aqui a gente chama de radical, né? E qual é o nome desse radical? Bom, o prefixo é o mesmo, met para um carbono, et para 2 e assim por diante. Depois, hoje nós vamos ver a lista dos mais importantes. Só que o sufixo, quando é radical, é il, tá? Então, para dar um nome nessa cadeia, a gente tem que dizer onde ele está. Então, nós temos aqui o carbono 1, 2, 3, 4. A numeração que a gente vai colocar aqui nesses carbonos, tá, gente, é sempre a menor possível para o radical. Se eu disser que o carbono 1 é esse aqui, eu ficaria aqui com o carbono 3, ó, 1, 2, 3. E eu não quero isso porque eu quero o menor número possível para esse radical. Então esse meu carbono aqui vai ter que ser 1. A extremidade, o carbono da extremidade vai ser sempre 1. Qual dos dois eu tenho como número 1? Aquele que está mais próximo do radical. Então agora vem a nomenclatura. Eu começo pelo númerozinho, número 2 está no carbono 2, dou o nome para o radical, eu pego o prefixo met mais o il, metil, né? Então esse camarada aqui é o metil. E agora vem com a estrutura da cadeia principal. 2-metil butano. Eu sempre faço isso aqui, tá, gente? Eu coloco tudo separado por hífen, certo? Então vem primeiro o número da posição do radical, depois o nome do radical e depois a cadeia principal. Quais são os principais radicais que a gente precisa memorizar? Então vamos colocar aqui uma lista gigante aqui. Vamos pensar que isso aqui, ó, é uma cadeia carbônica, tá? Todos os carbonos aqui fazem parte de uma cadeia principal e eu vou começar a colocar aqui, ó, radicais nesses caras, tá? Tudo bem. Então vamos lá. Se eu colocar esse aqui, a gente já viu que é o metil. Por que metil? Porque é um carbono, né? Então olha a aula passada. E o sufixo é sempre é sempre il. Agora se eu colocar aqui, ó, CH2CH3, observem que agora eu tenho 2 carbonos, então é et. Como meu prefixo é sempre il, isso aqui vai ser etil. Agora se eu tiver assim, ó, vamos supor, CH2, CH2, CH3, ó, com a estrutura assim, esse aqui vai ser prop, porque são 3 carbonos, mais o il. Então esse aqui vai ser o propil. Tá? Agora observem só, que se eu colocar o propil dessa forma aqui, ó, assim, dividido dessa forma simetricamente, um carbono para lá e um carbono para cá. Então, vejam só, nesse caso, eu tenho uma isometria. Isometria significa medidas iguais. Por isso aqui que esse cara aqui se chama de isopropil. Agora, da mesma forma, eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, CH2, 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 CH3, tá? Esse camarada aqui, toda essa estrutura é o butil, né? Agora, se eu colocar assim, ó, CH2, CH, CH3, CH3, eu tenho uma isometria também, que nem aqui, ó. Então esse aqui vai ser o isobutil. Ah, mas e se eu não tiver isometria? Se eu tiver uma coisa assim, ó. Ó, tem um CH3 aqui, um CH2 e um CH3 assim. Eu tenho um butil também, só que agora eu não estou na isometria. Então essa aqui vai ser um sec-butil. Opa, por que sec? Porque agora eu tenho aqui, não tenho uma isometria, não posso dizer que é iso, né? E eu tenho esse carbono aqui, ó, esse carbono aqui da cadeia principal está ligado a um carbono secundário.
O que é um carbono secundário? É um carbono que está ligado a dois carbonos, ele está ligado a esse e a esse. Aqui na cadeia, esse carbono aqui ele é terciário, porque ele está ligado a 1, 2, 3. Mas antes de se ligar na cadeia, esse butano aqui, né, que perdeu o hidrogênio para se conectar aqui, ele era secundário, estava ligado a 2, por isso que ele é sec-butil. E dessa forma a gente pode dizer que esse cara aqui, ó, CH3, 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 ele é um carbono que está ligado a 4 carbonos. Então esse cara aqui ele é quaternário, certo? Mas como ele está, antes de ele se ligar na cadeia, ele era um carbono terciário, então esse aqui é um térquibutil. O térquibutil é o nome do radical dessa estrutura aqui, ó, parece uma florzinha, tá? Essa é a estrutura, essas aqui vocês precisam memorizar: isobutil, secbutil, térquibutil. Outro exemplo aqui, ó, quando eu tenho uma estrutura aqui de um anel benzênico ligado aqui, ó, tá? Coloco uma circunferência para dizer que isso aqui é um benzeno ali. Isso aqui não é um benzil, isso aqui é o fenil, tá? Fenil. Outra estrutura importante é o benzil. Só que o benzil, ele tem isso aqui, ó. Eu tenho o CH2 aqui, e aí eu tenho essa estrutura aqui, ó. Tá? Olha a diferença para o fenil. O fenil, ele tem o anel benzênico ligado ao carbono direto da cadeia principal. O benzil, que é esse cara aqui, ele tem o anel benzênico ligado a um carbono dele, e esse carbono está ligado à cadeia principal. Essa é a diferença. E tem mais um cara que é importante, que é o seguinte: vamos supor que eu tenho aqui um anel benzênico, ó, e vamos supor que esse CH3 esteja aqui, ó, por exemplo, ou aqui, ó, tenho aqui o anel benzênico, opa, o anel benzênico, e aí o CH3 esteja aqui, por exemplo, tá? Então esse cara aqui é o toluil, tá? Mas qual a diferença entre esse toluil aqui e esse toluil aqui? Bom, vamos lá. Primeiro, gente, quando a gente tem uma estrutura assim, tá? E eu tenho uma metila aqui, por exemplo, e uma metila aqui, eu poderia dizer que eu tenho aqui, ó, no carbono 1, eu teria o 1,2 dimetil benzeno, tá? Essa seria a minha nomenclatura para essa estrutura aqui, 1,2 dimetilbenzeno. Por que 1,2? Menor numeração possível. Aqui o carbono 1, aqui o carbono 2. Então, eu estou dizendo que são duas metilas, por isso que é dimetilbenzeno. Muito bem. Mas vejam só que se eu posso trocar aqui, se ao invés de dizer 1,2, eu posso tirar esse númerozinho 1,2 e colocar orto, tá? Então, vem aqui, ó. Se eu tenho uma separação 1,2, eu tenho a posição orto, tá? Se eu tenho a separação, ó, 1,3, eu tenho a separação meta. E se eu tenho, finalmente, ó, a separação 1,4, que é o mais afastado possível, orto, meta e para. Então, essa aqui é a para, essa aqui é a meta, essa aqui é orto. Então, ó, esse cara aqui é o toluil, né? Mas ele está na posição 1, 2, ó. Então é o orto-toluil. Esse aqui, ó, está na posição 1, 2, 3. Então, 1, 3, qual seria, ó? Aqui seria 1, 3, ó, 1, 3 seria meta. Aqui, 1, 2 seria orto e 1, 4 seria para. Então, nesse caso aqui, eu teria 1, 3. Então, eu estaria no segundo exemplo aqui, meta-toluil. São os principais radicais que eu tenho aqui na minha cadeia carbônica, tá? Então agora nós vamos falar sobre as regras da nomenclatura da química orgânica. Bem, primeiramente nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos, né? Então a gente vai ter algumas regrinhas e essas regras vão valer para tudo. Eu por primeiro vou citar os radicais, mas precedido dos números onde estão, tá? Qual o carbono que está aquele radical. Então eu tenho que dizer o número daquele carbono. Por isso que eu tenho que preceder o número, tá? E depois eu cito o radical. Aí no final da história eu coloco ali a cadeia principal. Esses radicais eles precisam estar em ordem alfabética. Por exemplo, o etil e o butil, quem vem primeiro? O B antes do E. Então o butil tem que vir primeiro.
tetra, terc, essas coisas todas, eu não vou considerar na ordem alfabética, tá? Por exemplo, terc butil, eu não vou considerar o T do terc, eu vou considerar o terc do terc butil, eu vou considerar só o B do butil, tá? Os números são separados por vírgula e o resto por hífen, isso a gente já falou. Números, o número 2 com 3, por exemplo, tem que ser separado por vírgula. Agora o resto, por exemplo, um número de uma palavra ou uma palavra de outra palavra, tudo hífen. Então vamos ver aqui nesse primeiro exemplo que eu posso encaixar todas as regras na mesma estrutura. Primeira coisa que eu busco aqui é visualizar a cadeia principal. A cadeia principal é a maior possível, mas nem sempre é a maior possível. Por quê? Porque se eu tiver uma liga dupla, eu tenho que embutir a liga dupla na minha cadeia principal. Aqui não tem liga dupla, não tem liga tripla, tá? Mas se tiver, essas ligas com dupla ou tripla tem que estar fazendo parte da minha cadeia principal. Então eu vou numerar, tá? Aqui de acordo com a menor numeração possível para os radicais. Se eu colocar carbono 1 aqui, essa vai ser a menor numeração possível. Por quê? Porque se eu começar a numerar pela ponta de lá, o primeiro radical aqui estaria no carbono 3, 1, 2, 3. E aqui o primeiro radical estaria no 2. Beleza? Então, quanto menor numeração para o radical, melhor. Então aqui, ó, no carbono 2 eu tenho uma metila, no carbono 4 eu tenho outra metila. E no carbono 3 eu tenho uma etila. Aqui eu teria um dimetil, mas cuidado. Dimetil e etil, A, B, C, D, E. Ah, tem muita gente que colocaria D antes do E, só que o D não é antes do E, não, porque no D não entra na ordem alfabética, tá? Então eu teria que colocar a metila primeiro. Então eu teria aqui, ó, 3-etil, a etila primeiro, tá? Esse aqui vem primeiro, por causa do E. A metila vem depois. Ah, mas são duas metilas, beleza. 2, 4, eu tenho que dizer 2,4, números separados por vírgula, 2,4, dimetil, e agora vem a cadeia principal, são 6 carbonos X, ó, só tem liga simples hexano, muito bem. Então vejam que essa regra aqui, essa estrutura aqui tem todas as regras quase, né, porque eu tenho aqui, ó, a regrinha da ordem alfabética, eu tenho a regrinha aqui ó, citam-se primeiro os radicais, ó, tudo separado por hífen, etc. Ó. Primeiro a gente citou os radicais, aqui depois a cadeia principal. Números separados por hífen, ó, e eu não coloco o E comparado com o D, e sim o E comparado com o M. Né? Então basicamente essa é a estrutura. Olha o número 2 aqui, ó. Aqui eu tenho uma cadeia fechada, tá? Só que vejam que nessa cadeia fechada eu tenho um ciclo butano, é um ciclo. Quando aparece uma coisa aqui, é um ciclo. Como eu tenho 4 vértices, é um but, então ciclo butano, porque só tem liga simples. Mas olhem só onde está os meus radicais. Eu vou numerar, gente, menor numeração possível seria para cá, colocando assim, 1, 2 aqui, né? Se eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, seria 1, 4, não, então tem que ser por aqui. Beleza, agora eu tenho uma etila aqui e outra etila aqui, tá? Então, seria 1,2 dietil. Agora eu coloco aqui, ó, a outra metila, ó, 1-metil. E esse cara aqui, o nome da cadeia principal, ciclo butano. Certinho. Lá, ó, na 3, vou pegar a maior cadeia possível? Não, a maior cadeia possível vem aqui de baixo, ó. Então, teoricamente, ó, essa aqui seria a cadeia principal, tá? Mas não é porque eu sou obrigado a colocar essa cadeia aqui, ó, como cadeia principal, tá? Então, essa aqui, porque a dupla tem que pertencer... Opa, aqui tem um hidrogênio, ó, aqui teria que ser uma CH2, não pode ser um CH3. Se fosse 3, 4, 5, esse carbono teria 5 ligantes, né? Então, vejam só, aqui, o meu carbono 1 sempre é o mais próximo da dupla. Agora, o meu carbono 1 não é o mais próximo dos radicais. Por que não é mais próximo dos radicais? Porque eu tenho uma liga dupla. Então, a dupla ou a tripla, ela é maior, ela é prioridade na hora de colocar a numeração, tá? Então, quando eu for colocar a numeração, sempre coloquem o carbono 1 mais próximo da liga dupla ou da liga tripla. Se eu não tiver liga dupla ou liga tripla, beleza, aí coloque mais próximo dos radicais. Então, aqui, ó, eu tenho aqui carbono 2, 3, 4, 5 e o 6. Então, vamos lá, ó. O que eu tenho aqui?
eu tenho uma etila nesse carbono 2 aqui, então 2-etil. Ó, aqui, aqui eu tenho um butil, gente, olha só, que fiz errado. Por que eu fiz errado? Foi até bom ter cometido esse erro para vocês entenderem. Aqui eu tenho um terc-butil, tá? Um terc, ó, carbono terciário antes de se ligar à cadeia, por isso que é terc-butil. Então aqui eu tenho um terc-butil. Então sempre pense assim, puxa, não vou colocar o T na história, não é a ordem alfabética pelo T, e sim pelo que ele é, butil. Terc, ele é um terc-butil, sim, mas ele tem a letra, eu penso na letra B. Então eu começo aqui, ó, 4 terc-butil. Por quê, gente? Porque eu vou considerar a letra B primeiro. Aí sim eu vou colocar 2-etil. Depois, ó, 5, aqui é CH3 que eu apaguei ali, 5-metil. E agora eu coloco a cadeia principal. Ó, qual é a cadeia principal? Eu tenho 6 carbonos, então é X. No carbono 1 eu tenho uma dupla, X1-eno. Esse é o nome do cara. Aqui, ó, cadeia principal é a maior possível, então eu tenho que considerar vindo aqui, ó, fazendo essa curva aqui, ó, tá? Então vejam que eu tenho aqui, ó, carbono 1, tanto faz aqui, se for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então essa aqui, esse U aqui para baixo, aqui, ele tem que ser considerado como cadeia principal. Então eu tenho aqui, ó, no carbono 3 eu tenho uma metila, no carbono 4 eu tenho outra metila, e no carbono 5 eu tenho outra metila. Então seria assim, ó, 3, 4, 5, trimetil, ó, 7, heptano. E finalmente esse aqui, maior cadeia possível? Não, eu sou obrigado a pegar a liga dupla fazendo parte da cadeia principal. Então o carbono 1 sempre vai ser quem? O carbono mais próximo da dupla. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, aqui eu tenho uma etila, ó, certo? Então, no carbono 2 eu tenho essa etila, então seria 2-etil. Qual é o nome da cadeia? Ó? 5 carbonos, então 5 é pente. Pente, onde está a dupla? Está no carbono 1, pente 1-eno. Vamos ficando por aqui, até a próxima.